Gente, bom dia. Eu não me pronunciei ontem porque estava muito tarde, eu estava com muito sono, acordei cedo, só pra fazer esse vídeo. Então, gente, o que aconteceu foi que as páginas estão falando, né, sobre isso. E o Pedro falou comigo e tal, me mandou mensagem falando sobre isso. Eu vou deixar bem claro. O que aconteceu nessa noite da festa, do show do Pedro, foi que sim, quando ele pulou lá no show, eu fiquei por baixo da galera lá e todo mundo caiu, e eu fiquei embaixo de todo mundo lá, machuquei meu pé, perdi bolsa, eu tava junto com a minha irmã, perdi bolsa, ficou tudo lá, mas depois acharam, graças a Deus estava com meus documentos. E o segurança de lá da TM me levou lá pro ambulatório, acho que é isso que fala. Me levaram lá e rapidamente eu tomei 2 injeções pra dor, porque estava sentindo muita dor, perdi o resto do show. E o Pedro foi lá. Como eu já tinha tomado as 2 injeções e foi pra dor, eu tava meio grogue e tava de boa. E depois, quando ele foi embora e tal, aí meu responsável chegou, aí eles falaram lá pra eles que tinha que me levar em um hospital que tinha ali próximo pra poder fazer raio-x, essas coisas, porque supostamente eu tinha tido uma fratura na coluna. E eu rapidamente falei até para um responsável lá que tava comigo lá da TM, uns promotor lá, eu falei que não queria que desse nada pro Pedro e nem pra pessoa da TM, que o que acontecesse ali, morreria ali. E até a galera daqui do Rio de Janeiro que tava lá, as meninas, as pedrenáticas, quando elas estavam lá comigo, que elas estavam me perguntando as coisas e tal, eu tava falando pra elas, eu deixei bem claro. E pode perguntar as pedrenáticas que estavam nesse grupo comigo, elas tinham uma foto que eu mesma mandei a foto pra elas, do que tinha machucado, e deixei bem claro. E eu deixei bem claro, gente, não poste essas fotos porque eu não quero prejudicar ele, e também não quero que as pessoas fiquem comentando sobre isso, porque isso já passou e tal. Eu expliquei isso pra elas. E até então, quando isso aconteceu, eu sumi das redes sociais, não falei mais sobre esse assunto. E quando as pessoas me perguntavam, eu falava que eu estava bem, que estava tudo certo. E sim, gente, eu fiquei com muitas dores na coluna, mas antes do acontecido eu já estava sentindo algumas dores, mas não tantas. E o pessoal da TM lá me indicou e falou que para mim poder procurar um hospital para poder eu tá indo fazer o raio-x e tal, me aprofundar mais no assunto. E foi isso que aconteceu. O Pedro não me bateu, o Pedro não fez nada maldoso para prejudicar o outro. E é isso que aconteceu, gente. E, gente, eu vou falar uma coisa que eu não gostei e prometi às meninas que eu ia falar sobre isso, porque tem muita gente falando aí que eu só quero o dinheiro do Pedro e que ele tem o dinheiro dele, sei lá o que, tipo, eu não tenho nada a ver com isso. Até o Pedro falou, né, que se eu tivesse tido alguma coisa era pra me avisar ele, e eu preferi não comentar sobre isso com ele, pra poder não preocupar, e eu mesmo tinha falado que eu não queria que a mídia estivesse sabendo disso, porque as redes sociais é uma coisa estranha que as pessoas falam mesmo. E, gente, eu vou falar uma coisa que eu não gostei e prometi às meninas que eu ia falar sobre isso, porque tem muita gente falando aí que eu só quero o dinheiro do Pedro e que ele... tive que sim, a pessoa do vôlei tá perguntando, tive que sim parar de jogar o vôlei, mas foi porque eu tenho que preparar o meu físico, porque eu jogo na areia e jogo em quadra também. E foi isso que aconteceu, gente. Os vídeos vão ficar meio aleatórios porque minha internet está ruim. Então, gente, deixando claro aqui
que eu vou até marcar ele aqui. O Pedro não me machucou, não aconteceu essas coisas que eles estão falando. E eu mesma falei até com a minha mãe, não quis tá comunicando ele sempre das coisas que estavam acontecendo, porque eu achei que não tinha necessidade. E sobre esse print da minha mãe, gente, que estão postando aí, esse print foi ocorrido no dia seguinte do show, e ela informou as pessoas que estavam perguntando o que a doutora disse, o que a médica lá disse, que supostamente estava com uma fratura na coluna e com muitas dores. Isso tinha realmente acontecido. E eu fiz a live que ela tá falando aí na mensagem. Eu fiz essa live, falei sobre isso, falei sobre o porquê que as pessoas estavam falando, falei o que tinha acontecido, o que não tinha acontecido. Então, o que as pessoas estão falando de mim, eu não estou ligando, não tô ligando das pessoas que estão me xingando. Vocês podem xingar o quanto vocês quiserem, porque eu estou falando e reafirmo, eu não falei nada, eu não disse nada do Pedro, nada. E o que as pessoas estão falando aí gente, mas Andressa, mas o Pedro tá errado de ter feito isso. Sim, eu concordo. O Pedro foi errado antes dele ter postado. Eu acho que ele teria que vir até mim me perguntar se eu fiz isso, se eu mandei a mensagem, se eu fiz isso, se eu falei para as pessoas sobre isso. E eu achei errado da parte dele ter falado isso para as pessoas, porque tem muita gente me xingando porque falaram que ele tá falando no vídeo, ele que tá falando que eu falei pra página, que eu mandei mensagem falando de que eu tinha quebrado minha coluna, que isso não foi isso que aconteceu, e é uma falsa informação, e foi isso que aconteceu. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, igual eu falei com o pessoal da página lá. Eu não chamei ninguém de mentiroso, eu não me pronunciei pra ninguém. E foi isso que aconteceu, gente. Eu me machuquei lá no show, mas foi porque caiu muita gente em cima de mim, e deu aquela confusão toda. É isso que aconteceu, gente. Não foi nada grave assim. Regiões que estão falando bastante sobre isso. Gente, eu sou muito realista, então eu vou falar. Vocês estão falando essas merdinhas aí que eu tô falando, que eu tô querendo mídia, que sei lá o que. Gente, eu não pedi pro Pedro me marcar nas stories dele, falando sobre isso. Ele não chegou até a mim e me perguntou se eu tinha postado, se eu tinha falado com algumas páginas. Ele não chegou até mim e falou. A única coisa que ele fez foi falar lá e me marcar. Eu não pedi pra que ele me marcasse. Eu não tô pedindo pra ninguém me seguir, não tô pedindo pra ninguém ficar compartilhando essas notícias. Então eu tô deixando bem claro que quem tá dando ibope acaba sendo vocês, cara, por vocês estão compartilhando uma coisa que não aconteceu. Ninguém chegou em mim e me perguntou: Andressa, foi isso que aconteceu? Não. As pessoas só estão vindo me julgar, falar que um monte de coisa do Pedro e tal. E quando eu tiver pessoalmente, eu falo com ele sobre essas coisas. E é como eu falo para todas as meninas, que estão aí, que sabem quem eu sou e o que eu falei, o que eu deixei de falar. Elas sabem muito bem que eu não iria fazer isso com o Pedro, até porque eu falei para todo mundo lá que eu não iria mais entrar no Instagram como eu entrava sempre, pra poder não ter esse bafar sobre ele, porque a rede social é uma coisa muito séria. Gente, mais uma coisa, confusão igual teve agora, por falta de comunicação, continuo repetindo, falta de comunicação, porque eu não fui até o Pedro, não falei com ele do que estava acontecendo, e também não achei necessidade em falar. Galera das páginas, a minha coluna ficou magoada, mas isso que estava acontecendo não tem nada a ver com o vôlei. Se resolva e que as pessoas param de ficar publicando essas mentiras que estão falando. E é isso, porque
em momento nenhum eu cheguei aqui no meu Instagram, desde lá, tem 5 meses já isso, desde lá atrás, em momento nenhum eu cheguei aqui falando que o Pedro fez isso, que o Pedro fez aquilo outro, que ele me machucou, que ele não me procurou, em momento nenhum eu falei isso. Pra vocês verem, no dia seguinte, tá todo mundo de prova, no dia seguinte eu fiz um ao vivo, falei o que tinha acontecido, respondi as perguntas que as pessoas estavam perguntando, em um momento, Pedro, em um momento, e mesmo se eu tivesse falado uma opinião minha, entendeu? Eu tava respondendo as perguntas que estavam falando, e em nenhum momento eu falei essas coisas. Então, pra galera que viu ao vivo e tá vindo falar besteira, porque dizem que o Pedro... Gente, eu não só tô falando essas coisas diretamente pro Pedro, não, mas eu tô falando pra todos os artistas que já aconteceu isso, pra todos os cantores que já aconteceu isso, que foi lá, falou da pessoa, ao menos perguntar a ela se foi isso que aconteceu. Entendeu? Porque automaticamente eles prejudicam essas pessoas, porque vem um monte de gente xingando, falando que não sabe, essas besteiras que as pessoas dizem. E é igual eu falei que ia falar isso e vou falar. Eu discordo do Pedro ter vindo aqui, vindo aqui no Instagram, falar lá, me marcar, sem ao menos me perguntar se realmente isso que tinha acontecido. E é isso, gente. Um beijo. Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem, não fica tirando conclusões precipitadas, porque eu tô respondendo todo mundo, cara. Falei lá naquilo, porque eu não quero prejudicar ninguém, cara. Não vou prejudicar nenhum site aí que tá falando essas coisas, até porque, querendo ou não, como a gente tá no Instagram, a gente é uma pessoa pública, então as pessoas falam o que quiserem. E é isso. Um beijo. E que deu tudo certo, cara. E é isso. E outra coisa que eu esqueci de te falar, que até as meninas estavam me lembrando aqui agora. Sobre lá o print, Deus está falando com o pessoal lá da... Esqueci o nome, me perdoe. Mas eu esqueci o nome, sobre um site. Um Instagram aí, falando que eu enviei um vídeo pra eles falando sobre isso. Não foi eu que fiz isso. Não foi eu que fui lá e falei isso pra eles. E eu mesma mandei mensagem pra eles pedindo print. Eles podem postar lá, eu acho que ele já postou sobre isso. Eu pedindo print deles, perguntando o que as pessoas estavam falando, que estavam falando, e eles me enviaram o vídeo, o print dessas coisas que eles estão falando que eu estava falando e tal. E, gente, eu vou falar mais uma vez, nada disso aconteceu.